Olá, amigos. Vamos dar sequência, agora com a parte 2 do bloco 6 do nosso estudo A Bíblia em blocos temáticos. Esse bloco 6 vai falar de incontáveis milagres de Jesus e o início da perseguição sobre ele, E abrange alguns versos do Marcos capítulo 8, capítulo 12 de Mateus, que nós discutimos na parte 1, e além disso, João capítulo 5 a 10. Hoje, na parte 2, nós vamos falar apenas sobre João capítulo 5, tá bom? E a gente finalizou falando nesse contexto dos milagres de Jesus, da perseguição dos fariseus, saduceus e dos judeus em cima de Jesus. Nós falamos no finalzinho do capítulo 12 acerca do pecado do Espírito Santo, Aquele único pecado que não é perdoável, quando a gente fecha o coração realmente, o Espírito Santo não tem mais capacidade de agir sobre nós. Quando a gente insiste tanto no erro, a gente tem tantas oportunidades que Deus não consegue mais, porque nós fechamos o coração ao Espírito Santo. Aí não tem como sermos perdoados de fato. Esse é o único pecado que não tem como ser perdoado, porque ele fecha a porta para perdão de todos os outros pecados. Mas se nós já nos sentimos incomodados pelo Espírito Santo a fazer o que é o certo, a seguir a palavra, é porque o nosso coração ainda está aberto e nós não pecamos contra o Espírito Santo. Então vigiemos para não chegarmos a esse ponto, que é um ponto realmente muito preocupante. Falamos também sobre o sinal de Jonas, em que o povo pedia milagres, sinais dos céus, para que pudessem acreditar. E Jesus falou que o único sinal vos será dado. Vos será dado apenas o sinal que foi dado a Jonas, que passou 3 dias no ventre do grande peixe, e no terceiro dia ele saiu dessa boca e saiu para pregar. Do mesmo jeito, Jesus passaria 3 dias embaixo da terra, no sentido de ser morto, mas no caso ele ficou no sepulcro, crucificado e no sepulcro, 3 dias morto, e aí depois ele ressuscitaria. Então, assim, fez um paralelo que o único sinal que seria dado era o sinal da morte e ressurreição, da sua morte e ressurreição, que era o sinal da nossa fé maior. Nada de milagres, que isso não convence de verdade. Assim como a gente viu que o povo do deserto, do Êxodo, não foi convencido com a abertura do Mar Vermelho, com o maná que caía dos céus. Então, isso milagre por milagre não converte ninguém. Mas a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, assim como a Bíblia nos fala, tá bom? Então, a gente viu também que Jesus pedia, em geral, nesse começo, que houvesse um segredo de Jesus, ou seja, ele curava e pedia para que não saíssem espalhando ainda. Primeiro, porque ele queria que as pessoas acreditassem por ouvir a sua palavra e entender a sua mensagem. E também para não causar grandes tumultos. Havia uma expectativa messiânica naquela região, como a gente já discutiu no começo dos nossos estudos. E até os romanos aguardavam, pensavam até que César Augusto seria esse filho de Deus. Criaram até o evangelho, os evangelhos vêm daí, evangelho de César Augusto, depois agora o evangelho de Cristo, que é o verdadeiro Messias, Então poderia causar um grande tumulto e atrapalhar até que as coisas que Jesus havia, os planos de Deus, pudessem ocorrer ao tempo certo, que a sua missão fosse feita. Seria um grande tumulto se fosse divulgada de uma vez. Então, por isso Jesus pedia esse certo segredo. Mas era impossível conter tamanhos milagres, tamanhos sinais e tanta sabedoria. Então, começando aqui no capítulo 5 de João, Jesus retorna a Jerusalém em uma das festas que os judeus comemoravam. A gente vai discutir essas festas. E ele chega aí, deixa a gente começar pelo verso 4, fala assim: em certo tempo, descia um anjo do Senhor e agitava as águas, aqui falando de uma região que Jesus chegou, um chamado tanque de Betesda. De certo tempo, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse naquele tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Ali, ao redor desse tanque em Jerusalém, ficavam pessoas, coxos, pessoas com deficiências, que estavam ali buscando a cura. E eles acreditavam que de tempos em tempos um anjo vinha. Isso era uma crença local. E agitava aquelas águas, e quem chegasse primeiro conseguia ser curado. E ali havia um homem enfermo há 38 anos. Jesus o viu ali deitado, e perguntou-lhe, no verso 6, queres ser curado? Esse homem não conseguia chegar de imediato ali nas águas, Ele sempre não chegava primeiro. Essas águas em Jerusalém é muito comum ter essas fontes de água que se agitam por pressões mesmo internas, tá certo? Mas havia essa crença popular como a gente até hoje, Mas Jesus foi lá para trazer a verdade que era própria, ele mesmo é a verdade, E aí, a gente vai vendo no verso 8, Ele disse: ordenou-lhe Jesus, levanta-te, apanha o teu leito e anda.
E no verso 9 fala: imediatamente o homem ficou curado, pegou seu leito e andou. E aquele era dia de sábado. No verso 9, né? Então, mais uma vez, a gente vê Jesus curando aquele homem de Betesda, por mais que ele tivesse uma crença ali, não bíblica, popular, mas o coração era sincero. Então, Jesus atendeu o seu pedido, e mais do que isso, pela sua fé. Levanta-te, né? Apanha teu leito e anda. E por ser dia de sábado, mais uma vez incorreu-se perseguição contra Jesus. Como a gente discutiu no vídeo passado, Jesus, com bom senso, ensinava como se deveria guardar o sábado. Ele não quebrava o sábado, mas dizia que o que é bom deveria ser feito, é lícito no dia de sábado, né? E aí no verso 10 a gente vê: por isso os disseram judeus ao que foi curado: é sábado e não é permitido carregar o leito, né? E aí no verso 16 e 17: por essa razão os judeus perseguiam Jesus e tentavam matá-lo, pois ele estava fazendo essas coisas durante o sábado. Verso 17: mas Jesus respondeu a eles: meu pai continua trabalhando até agora, e eu também estou trabalhando. Então, se a gente for pensar, pessoal, no sábado os planetas deixam de fazer seus momentos de rotação, translação, os frutos deixam de crescer nas árvores, seu coração para de bater? Não, Deus continua trabalhando, e o que é bom deve ser feito ao sábado. O princípio do descanso contemplativo do sábado, de apreciar a criação, reconhecer Deus como Criador, não tem nada a ver com isso, com essas 613 normas criadas em cima da lei de Deus, que infelizmente os judeus, nessa fase mais legalista, criaram, né? Com todo respeito, mais uma vez eu falo, né? Então, Jesus traz bom senso acerca disso, mas a perseguição em Jesus, muito forte, no verso 18, fala assim: por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu pai, fazendo a si próprio igual a Deus. Então, como se dizia Deus, isso era uma blasfêmia para eles, né? Para os saduceus, fariseus, e ali violava a lei de Deus, né? Mas Jesus, na verdade, estava guardando o sábado da maneira mais perfeita e correta que se fazer, né? E aí Jesus começa a falar agora sobre o juízo, em resposta também a essa perseguição, né? Se a gente for para o verso 22 do capítulo 5, né? Assim, Jesus fala: assim, o pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao filho, falando que ele, o filho, seria o nosso juiz, né? Verso 22, verso 23, a fim de que todos os que honrem o filho exatamente como honram o pai. Aquele que não honra o filho, não honra o pai que o enviou. Tá certo? Ele faz uma resposta precisa, reafirmando que ele e o pai são um só. E no verso 24, em verdade, vos asseguro que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em condenação, juiz de condenação, mas passou da morte para a vida, né? Então Jesus vai explicando toda essa questão desse juízo e fala que ele vai ser o juiz. E a Bíblia fala isso mesmo, que Jesus será nosso juiz. Porém, se nós formos até 1 João, carta também escrita por João, capítulo 2, verso 1, escutem: caros filhinhos, estas palavras vos escrevo para que não pequeis. Se, entretanto, alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, o nosso advogado é Jesus Cristo. Então, que legal, né? Que bom saber, que maravilha saber que nesse juízo que nós vamos ter, o nosso juiz será Jesus e ele também é nosso advogado. Toda a Bíblia é escrita numa linguagem jurídica. Tudo é o Satanás, que é o acusador, acusando a Deus, acusando Jesus e nos acusando. Mas nós temos Jesus como nosso advogado, aquele que derrubou a tese de Satanás contra a lei de Deus na cruz, e ele mesmo irá nos julgar. Então é muito bom ir para um tribunal que você vai ser julgado por alguém que é seu próprio advogado. Então, queridos, é só abrir o coração, aceitar a graça de Deus, que a salvação está aí disponível. Não é toda essa confusão toda de dificuldade. Como é que eu vou ser salvo? Não é por obras. Não são pelas obras, mas pela graça de Cristo, que é nosso advogado, que quer nos salvar, está mais interessado que nos salvar, como alguns historiadores falam, do que uma mãe tirar uma criança de uma casa pegando fogo. Ele quer nos salvar. É o que ele mais quer nos salvar. Recolher os seus filhinhos que estão perdidos. E ele será nosso juiz. Justo juiz, porque se nós não quisermos, ele também não vai nos obrigar. Então é só aceitar essa graça. Não precisa de medo. Jesus quer nos salvar. Ele é nosso advogado. Então, muito lindo esse juízo de Deus, né? E a Bíblia não explica. Da mesma forma que nós julgamos ao próximo, se nós perdoarmos o próximo, nós seremos perdoados e seremos julgados. Então, nada mais justo, né? Um juízo muito justo, né? A gente vai comentar um pouco mais sobre o juízo de Deus, as fases do juízo, a fase da salvação, mais para frente, tá bom? Então, a gente vai vendo aqui nas sequências, versos 28 e 29,
Verso 28. Não vos admireis quanto a isso, pois está chegando a hora em que todos os que repousam nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e aqueles que tiverem praticado o mal para a ressurreição da condenação. Então, falando aqui sobre que os mortos ouvirão a voz de Cristo na última trombeta, serão levantados. A gente vai discutir sobre isso, o que vai acontecer na volta de Jesus, né? Não vou discutir aqui o que acontece após a morte, né? Se nós temos uma alma espiritual que realmente, conscientemente, já vai aos céus, ao purgatório no entendimento católico, ou ao inferno, ou se existe um sono, uma inconsciência até o retorno de Jesus. A gente vai discutir isso mais à frente, respeitando as formas de entendimento. Em que Paulo ensina em Tessalonicenses, por exemplo, sobre a respeito da morte, mas há certeza que haverá ressurreição no final dos tempos. Nós seremos levantados, haverá ressurreição da carne e do corpo também, e uns para a salvação, outros para a perdição, e nós vamos estudar isso. Todas essas fases da salvação, do juízo, a volta de Jesus mais para frente. Mas não criemos discurso de divisão por conta disso, tá bom? A mesma coisa, salvação só existe em vida, nós morreremos, se Jesus não voltar antes, e seremos julgados e, na volta de Jesus, recolhidos para estar junto com Ele ou, infelizmente, para a condenação. Mas, como eu falei, esse juízo já está garantido se nós quisermos. Se nós abrirmos o coração à sua graça, e não precisa de medo por conta disso. Mas Jesus foi forte contra aqueles acusadores que estavam perseguindo, né? E aí, seguindo, nos versos 39, Jesus fala assim: vós examinais criteriosamente as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, falando para os fariseus. E são elas mesmas que testemunham acerca de mim. Então Jesus confirma. Realmente as Escrituras falam de mim. O Antigo Testamento, porque o Novo Testamento não tinha nem sido escrito ainda. Nessa época só, a Bíblia de Jesus era o Primeiro Testamento, era o Antigo Testamento. E eles falavam, vocês examinam ela pensando que a Bíblia, que essa Bíblia fala de mim, essa Bíblia fala de vida eterna. E realmente ela fala de mim. E nos versos 45 e 47 fala assim: não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Quem vos acusa é Moisés, em que tendes depositado a vossa esperança, que foi o autor do Pentateuco, né, dos principais livros do Antigo Testamento. Né? Todavia, se de fato cresces em Moisés, de igual modo haverias crer em mim, pois foi a meu respeito que Moisés escreveu. Mas se não creres em seus escritos, como crereis em minhas palavras? Então Jesus aqui reafirma que a Bíblia fala sobre ele. Tanto o Primeiro Testamento como o Segundo Testamento é cristocêntrico, sempre fala de Jesus. Moisés escreveu sobre Jesus. Jesus fala isso quando ressuscita aos discípulos de Emaús, que examinando a Bíblia, desde Moisés e os profetas, tudo que a Bíblia falava, as Escrituras falavam acerca dele, né? Paulo fala que toda a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo por Deus. E quando Paulo fala isso, o Novo Testamento também não estava sendo feito. Então o Primeiro Testamento, o Antigo Testamento também é inspirado por Deus. O Primeiro Testamento é tão sagrado quanto o Novo Testamento. O Primeiro Testamento, o Antigo Testamento, ele esconde o Novo Testamento. E o Novo Testamento revela o Antigo Testamento. Então não há essa separação, tudo é palavra de Deus inspirada, pessoal. Mais à frente a gente vai comentar também sobre isso, tá bom? Então, no versos 40 a 42, Jesus vai criticando a hipocrisia desses fariseus, judeus, saduceus que o acusavam, né? Até chegarmos no final da nossa última reflexão. Verso 14, voltando um pouquinho, fala assim: mais tarde Jesus o encontrou, né, depois dessa cura, quem lhe curou, né, no templo, lhe disse: veja que estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Então Jesus mostra que não curou aquele homem só por curar. A direção de Jesus sempre é algo maior, para que ele não voltasse a pecar. Sempre pensando no reino, na salvação. Às vezes ele permite a cura, às vezes ele não permite. Depende o que é melhor na permissão de Deus para a nossa salvação, para a nossa vida. E Jesus nunca faz milagre só por milagre. Essa não é a fé que nós temos que ter. Jesus, como essas igrejas atuais de esquina que se abrem cada dia, querem usar esses milagres, às vezes muitas vezes falsos, até feitos pelo próprio inimigo. A gente vai ver sobre isso, que ele vai fazer milagres nos últimos tempos, né? Para poder enganar. Mas a gente vê que Jesus fala em João 9:3, que era para manifestar a sua glória, esses milagres. Não é por questões outras. Em Marcos 1:29, Jesus cura a sogra de Pedro para que ela pudesse servir. Então, para ir para o serviço, para se converter, para manifestar a sua fé e a glória de Deus. Não era só curar por curar. Então, era isso, pessoal, que eu queria passar hoje para vocês. Próximo vídeo, continuaremos em João 6. Deus abençoe a cada um dos seus estudos. Entregue a vida de cada um, Senhor, nesse momento. O Espírito Santo habite em suas casas. Em nome de Jesus. Amém, meus amores.